E aí, vocês estão bem? Tá mais calmo aí, já esfriou a cabeça? Esse assunto sempre tem muitas defesas e muitas... gera muitas emoções. Mas glória a Deus. Vamos em frente. Uma coisa que eu queria avançar com você era esse entendimento sobre Deus se limita, né? Deus ter essa possibilidade de se limitar para que eu tenha liberdade. Talvez alguém pense, por que Deus faria isso? Bom, primeira coisa, Ele faria isso por amor. Amém, irmãos? E Deus é soberano, mas Deus também é amor. Amor não é um sentimento que Deus tem. Amor é a essência da sua natureza. Tanto quanto soberania e tanto quanto poder, Deus é amor. E a própria obra da redenção, a Bíblia diz que foi por causa do amor, né? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a Bíblia dá a entender, o próprio João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a obra da redenção é uma obra baseada em amor. E a gente vê que Jesus, Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade por causa do amor. Amém, pessoal? Deus pode fazer isso porque Ele é santo. E se Ele não se impõe essa limitação, pode incorrer de Deus decretar coisas que violem a sua santidade. Você está comigo, irmãos? Amém? Como, por exemplo, decretar pecado, que é uma calamidade pública de pensamento. Tudo bem com você? Agora, eu particularmente, irmãos, penso que Deus faz isso porque a principal razão é porque Ele é bom. Amém? Lembra aquela primeira verdadezinha que você aprendeu no rema? Deus é bom o tempo todo. Pronto, Deus é bom mesmo, não é conversa fiada. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus faz o bem, Deus, Ele é bom. Aí sempre vai ter alguém que vai citar a história de José, Se Deus é bom e José. Antes de você ir falar de Jó, pega o CD de semana passada, a gente discutiu sobre Jó aqui. Eu não vou falar de Jó aqui de novo. Mas e José? José foi vendido pelos irmãos. José foi parar na cadeia. José não parou na cadeia, não sei se você lembra, ele parou governando o Egito. Alô? Então não venha me dizer que por causa de José Deus pode fazer o mal. Não, o triunfo de José prova que a intenção de Deus é boa. Você está comigo, irmãos? Agora, também a história de José não se fala de salvação, não está falando da obra da redenção. Isso a gente precisa entender, porque mesmo na velha aliança, Deus fazendo alianças com o homem no nível que o homem estava e tendo algum nível, mesmo que precário, de relacionamento, esses homens ainda estavam mortos em seus delitos e pecados. É em Cristo que as coisas vão mudar, e muda mesmo, não é só uma continuação, não é só um crescimento, a coisa muda a adoração, muda o relacionamento, muda o culto, muda tudo em Cristo Jesus. Você está comigo, irmãos? Amém? Porque o homem que Deus estava de alguma forma me guiando estava morto, então precisava de rudimentos naturais, físicos, terrenos. Você está comigo, irmãos? Quando esse homem recebe a vida no Espírito, agora a vida com Deus passa a ser espiritual. E é uma lástima, quando eu vejo a igreja que é espiritual falando para Deus, vem com a tua nuvem. Alô? Alô? Tudo bem com você? Porque Deus não é nuvem, Deus é Espírito. Ele se mostrou como nuvem para o povo morto da velha aliança, para ver se o povo entendia. Mas agora nós podemos adorar a Deus em espírito, porque Deus
é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Aí a gente tem a adoração no espírito e inveja a adoração natural. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Vamos voltar aqui. Alcançou alguém? Amém? Uma coisa importante sobre a bondade de Deus, e aí a gente vai caminhar para a questão da salvação. Quero que você abra comigo em Romanos capítulo 2. Romanos 2, Paulo está sendo muito duro aqui do livro de Romanos, mostrando que todos pecaram, tanto judeus como gregos. Os judeus, por mais que fossem o povo eleito, não escaparam da condenação do pecado por causa disso. Pelo contrário, se tornaram merecedores da ira, mesmo tendo a lei, mesmo tendo as promessas. Eles não conseguiram fugir disso porque eles pecaram tanto quanto os gentios. E esse é o tom que Paulo está dando aqui. E no versículo 4, ele fala uma frase muito interessante. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e o quê? E tolerância e longanimidade, ignorando que o quê? Ignorando o quê, gente? Que é a bondade. Diga, a bondade. Bondade de Deus, não o decreto de Deus. Alô? É a bondade de Deus que te conduz ao que, gente? Ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza de coração, então Deus está longanimamente sendo bondoso para com as pessoas, para que elas se arrependam. Mas, segundo a tua dureza de coração e coração impenitente, você acumula ira contra ti mesmo. Não é assim? Para o dia da ira, tudo bom, meus queridos? Estava com medo de vocês não chegarem. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso? O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Se esse procedimento fosse determinado, não teria o que retribuir, mas vai ter o que retribuir, porque o procedimento não está determinado. Amém, pessoal? Então, eu acho interessante esse texto, porque ele diz o seguinte: Deus está sendo paciente com aqueles que pecaram, Deus está sendo longânimo, não querendo que nenhum pereça. Poderíamos colocar a frase de Pedro aqui, amém, irmãos? E agindo em bondade com os homens para conduzi-los ao arrependimento. Mas o alvo aqui da escritura de Paulo diz: você, por causa do seu duro coração, seu impenitente ou coração que não se arrepende, você fica, ao invés de receber a bondade de Deus, você fica acumulando a ira. Veja, eu faço isso. Ou eu recebo a bondade e me arrependo, ou eu não recebo a bondade e acumulo ira. Você está comigo, irmãos? Mas é interessante ele dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Você está comigo? Vá comigo para 1 Pedro de novo. 1 Pedro capítulo 2. Você achou? Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de quê? De que o quê, gente? Vamos pra cá, vamos juntar as coisas, amém? Ele diz o seguinte: ó pessoal, vocês
Não é orar para Deus para Ele tirar. Alô? Amém? Vocês se despojam da maldade. Vocês se despojam do dolo. Vocês se despojam dessas coisas. Paulo falaria se despir do velho homem. Amém? Ou na expressão de Romanos: não reine portanto o pecado em vosso corpo carnal, porque vocês morreram com Cristo. Amém, irmãos? Então não tem sentido essa vida. Mas ele está falando da mesma coisa, que nós agora em Cristo temos a chance de triunfar sobre o pecado. Por mais que ainda haja em nossa vida a tendência, a vontade, mas ser tentado e ter vontade de pecar não é pecar. Você está comigo, irmãos? Amém. Deus transformou a nossa natureza. Deus nos deu uma nova vida. Ele veio morar em nós. Agora, é importante entender isso. Quando que a gente tem a chance de começar a fazer isso? Nós vamos nos despojar da maldade, recebendo o genuíno leite espiritual. Então, quanto mais eu recebo o leite da palavra de Deus, quanto mais eu assumo a palavra de Deus, mais força eu vou ter para abandonar os velhos hábitos, a velha tendência carnal. A tendência carnal eu só vou abandonar na glorificação, amém, irmãos? Mas o triunfo sobre ela acontece à medida com que eu me encho do leite da palavra de Deus. Agora, isso tudo depende de um fato: você ter a experiência que o Senhor é bom. Por quê? É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Tudo isso aqui só é possível quando você se arrepende. E como você se arrepende? Por causa da bondade de Deus. Porque é asseverado que ao homem ter escolha, o homem passa a ser aquele que merece a glória da sua própria salvação. Ou que o homem se torna o causador da salvação porque nós temos escolha. Mas eu quero mostrar para você que não é assim. Vá comigo para Romanos capítulo 3. A gente estava no 2 e agora está no 3. Você achou? Vamos para o versículo 10. Vamos ler o 9, só para você entender o contexto. Que se conclui: temos nós, os judeus, Paulo falando como um judeu, temos nós judeus qualquer vantagem? Porque a gente tem a lei, a gente tem as alianças, a gente tem os patriarcas, nós temos a circuncisão. Mas a gente tem alguma vantagem diante de Deus? Não. Deveria ter, porque tem tudo isso. Mas no final das contas, não tem vantagem nenhuma, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Você está comigo, irmãos? Mesmo o judeu, tendo tudo isso, ele pecou tanto quanto o gentil que não tinha nada disso. Mas, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Calma, isso aqui é a condição da humanidade antes do Calvário. Porque nesse mesmo texto ele vai dizer... Bom, vamos ler. Ô mania de adiantar as coisas. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o quê, gente? Não há quem busque a Deus. Está escrito isso na sua Bíblia, pelo amor de Deus. No Novo Testamento, carta escrita à igreja de Cristo. Sim ou não, pessoal? Então, o homem no pecado não busca a Deus. Amém? Glória a Deus. Todos se extraviaram. Todos, amém, irmãos? Não nasceram extraviados, todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Tudo gente boa, olha só. A boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. Paulo está citando vários textos do Velho Testamento, alguns salmos, alguns profetas, mostrando a condição do homem caído. Da maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, ou seja, os judeus, e aqui não estou falando das leis de Deus, ele está falando especificamente da lei mosaica, amém, pessoal?
Porque eu estou falando dos conceitos da lei de Deus aqui, você pode confundir as coisas. Existe uma linha de pensamento hoje muito triste e muito sem sentido, que coloca qualquer palavra lei da Bíblia com lei mosaica. Mas nós precisamos entender o contexto, porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo da lei perfeita, nós estamos na lei da liberdade, nós estamos na lei do amor, nós estamos na lei do espírito de vida. Então nós estamos debaixo de lei. Você está comigo, irmãos? Agora, a lei que foi cumprida e acabada em Jesus é a lei mosaica, ou a velha aliança. Agora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Para que ela diz? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém conseguirá ser justificado diante de Deus por obras ou por ações de acordo com a lei. Porque essa não é a função da lei. A razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Presta atenção nisso aqui. Todos pecaram, mas Deus pega um povo para provar que o homem está no pecado e dá uma lei para esse homem. Fala assim, ó, se você fizer isso aqui, você é justo. Aí esse homem consegue fazer? Não. Então cada vez que ele tentava praticar a lei, o que ele ficava consciente? Eu sou pecador. A lei não veio justificar, a lei veio provar que era pecador. Você está comigo, irmãos? Por isso que é uma loucura tentar agradar a Deus baseado na lei. Mais um recado para alguém: deixa Deus trabalhar, amém? Mas agora, sem a lei de Moisés, se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei de Moisés e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e careciam da glória de Deus, mas são justificados. Como? São justificados gratuitamente. Oh, aleluia, como eu amo esse texto, irmãos. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que acontece? Todos pecaram, ninguém buscava, o homem não tinha como restaurar a besteira e a caca que ele fez. Então Deus tem que dar um jeito de partir dele, porque se partir do homem, na verdade nunca vai partir. Entendeu? Uma piada? Foi uma piada ruim, eu vou tentar outras melhores. Mas olha só, quando a gente fala sobre graça de Deus, eu sempre tenho falado isso, automaticamente a nossa mente vai para a maior decoreba do meio evangélico, né? O que é graça, gente? Favor merecido de Deus. Quando manda o crente explicar esse tal de favor merecido, sabe que ele diz assim: graça, favor, assim, graça é favor merecido de Deus. Eu brinco com as pessoas, e por favor, eu não vou dizer isso para dizer que você está em pecado, está fora da visão falando isso, amém, irmãos? Mas às vezes a gente fala assim: olha, uma bênção de Deus, algo que você recebeu. Eu falo assim: irmão, isso foi graça e favor de Deus na minha vida. Graça é o quê? Graça é favor. Aí isso foi graça e favor? Para ser graça e favor, graça tem que ser algo diferente de favor. Alô? Só para mostrar que a gente fala que graça é favor merecido, mas não entende o que é graça. Vou dar uma definição que eu acredito que você nunca mais vai esquecer. Graça é a livre iniciativa de Deus. É Deus começando a conversa. Você está comigo, irmãos? Se eu fui a Ele, não é graça. Graça é Ele vindo para mim. Você está comigo? Por quê? Porque eu sou incapaz de ir até Ele, porque não há quem busque a Deus. Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Ele fez? Ele foi e nos deu vida.
pela graça sois salvos. Aleluia. Então a graça é a livre iniciativa de Deus, e a graça está manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Vai comigo para João capítulo 1, só para a gente ver essa manifestação na pessoa de Jesus Cristo. Amém? João 1, pessoal, tá demorando isso tudo? Se eu for ler sobre Naum no meio da pregação, a gente não sai daqui hoje, né? João 1, achou? Graças a Deus. Versículo 14. E o verbo, que era Deus, se fez carne. Olha aí, Deus se limitando, amém? E habitou entre nós. Cheio de quê? Isso aí com mais animação, pelo amor de Deus. Cheio de graça e de... Isso é importante. Cheio de graça e verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas, Deus fala assim, Jesus falou que Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Aí a pessoa fica fazendo um cálculo que é a verdade. O que é verdade que ele quis dizer aqui? Jesus disse: ele é a verdade. Alô? A adoração de fato é que é em Cristo. Amém, irmãos? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. É interessante pensar isso, irmãos. É interessante pensar que quando Deus encarna, Ele é cheio de graça. Amém? Cheio de graça de verdade. E vimos a sua glória, agora como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E o quê? O que nós recebemos dele, gente? Plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, eu gosto disso aqui. Olha só, a lei, pessoal, a lei quem deu foi Moisés, mas a graça e a verdade, alô, você entendeu isso? A lei quem deu foi Moisés, mas assim, a verdade mesmo é a graça de Deus em Jesus Cristo. Você está comigo? Por isso é tão triste crentes tentarem viver de acordo com a velha aliança. Porque a verdade é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem mostrou como é que Deus é? Aquele que nos deu graça sobre graça, que era cheio de graça e que trouxe graça e verdade. Isso é Deus. Deus é cheio de favor imerecido. Deus é cheio de livre iniciativa. Não em que nós tenhamos amado a Deus, Ele nos amou. Ele veio, Ele fez, Ele tomou a iniciativa. Eu sei que quando nós estimulamos as pessoas a orar, nós dizemos assim: você precisa buscar a Deus. E tem um sentido, o próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, amém, irmãos? Existe um sentido nisso, mas na verdade, toda oração que nós fazemos é uma resposta. Porque foi Ele que começou a conversa. Desde o Velho Testamento, quando Adão pecou, quem puxou a conversa? Adão, onde é que você está? Você está comigo? Deus tomou a livre iniciativa. Você está comigo, irmãos? Está lá todo mundo pecando, a ira para cair, mas Deus acha graça em Noé. Oh, meu Deus do céu. E ele chega para Noé e fala assim: ei, Noé, está a fim de velejar? Noé nem sabia o que era isso, mas ele tomou a iniciativa. Você está comigo, irmãos? Lembra o que ele fez? Aliás, Abraão estava lá, a Bíblia diz que ele era adorador de imagens em Ur dos Caldeus.
Aí Deus chega para ele e fala assim: duvido de sair da casa do teu pai. Amém? Livre iniciativa de Deus. Aí Abraão saiu. Ele disse: vai para uma terra que tu não conhece, porque eu vou te mostrar. Aí ele foi. Você está comigo? Quando chegou lá, Deus aparece para ele: eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação, em ti serão medidas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção. Deus tomando a livre iniciativa. Alô? Mais um tempo. Irmãos, o que ele fez com Moisés para mim é a mais ridícula de todas. Hein? Ele bota fogo num arbusto que não queima. Aí Moisés está andando, olha aquilo, aí fala assim: tira o sapato aí, aqui é terra santa. Quando Moisés entra para olhar aquilo: ei, bora ali libertar o povo. Você está comigo? Sempre foi ele tomando a iniciativa. Davi estava lá de trás das malhadas, cuidando de ovelha. O pai nem lembrava que ele existia. Irmão, o pai não lembrava de Davi. Tem mais, Samuel, não tem mais ninguém não? Tem mais um filho perdido? Davi? Tem filho Davi lá. Aí o profeta, a boca de Deus fala assim: a gente não senta para comer enquanto ele não chegar aqui. Graça de Deus, livre iniciativa de Deus. E para a igreja de Laodiceia, a igreja pecadora, apóstata, ele diz: eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, oh aleluia, meu Deus do céu, eu entro. Tudo bem com você? Livre iniciativa de Deus. A salvação é uma livre iniciativa de Deus. O homem não pode se salvar. Ele não tem condição de fazer isso. Ele depende da graça de Deus. Vá comigo lá em Efésios. Eu só citei. Vamos ler esse texto, pelo amor de Deus. Você achou? Efésios 2, versículo 1 diz assim: ele vos deu. Pelo amor de Deus, não achou Efésios? Efésios 2, 1, vamos lá, pessoal. Ele vos deu. E o que você fez? Nada. Ele vos deu vida. Como é que você estava quando ele te deu vida? Olha aí. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Ele foi e deu vida. Diga: graça. Livre iniciativa de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. É para aí que o mundo vai, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, um monte de gente desobediente e que estava alheio a Deus por causa da sua desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí a gente era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, meu Deus do céu, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E fica tranquilo, isso não vem de vós, é uma dádiva, é um presente, é uma ação de Deus. Você não faz nada. Oh, aleluia. Meu amigo, eu estava morto, Ele me colocou sentado no trono, sem eu fazer nada.
Alô? Mas eu criei. Ah, é? E como é que a fé vem? Como é que a fé vem, pelo amor de Deus? Você nasceu com fé? Não, a fé vem pelo ouvir o quê? Você não tinha fé, você não tinha força, você não tinha iniciativa. Ele mandou o seu filho, ele morreu no seu lugar, ele ungiu 12 para sair para pregar. Eles pregaram, você ouviu, a fé nasceu, você nasceu de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não bastasse isso, vá comigo para João, capítulo 16. Que oração aqui, eu estou perdido já. João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Segura ele para cá. Eu vi que eu tenho tempo agora, vou enrolar mais. Eu achava que Jesus tinha errado nesse versículo aqui. Eu vou ser sincero, eu confesso para você. Eu discordei de Jesus inúmeras, toda vez que eu li esse versículo aqui. Eu achava, eu não achava ruim o Espírito Santo, não. Eu achava melhor que Jesus estivesse. Porque diz assim: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo não vem. Quer dizer, o Espírito Santo é legal, mas Jesus é massa, né? Tá aqui, né? Hein? Não era legal se Jesus estivesse? Mas ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviar ele para vós outros. Agora, quando ele vier, fica tranquilo. Por quê? Porque ele convencerá. Alô? Quem convence? Você nem se convenceu sozinho. Nem o convencimento é obra sua. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque eu vos afirmo uma coisa: ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma Jesus é maldito. Mas ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, preste atenção o que é a salvação, tá bom? Ó, nós estávamos mortos, ninguém buscava. Aí, ele que era Deus, ó a loucura, irmão, ó a loucura, isso para mim é uma loucura. Ele é Deus, aí ele abre mão de sua glória e ele nasce um bebê. Mas não é um bebê real, não. É um bebê numa manjedoura. O pessoal tenta forçar a barra e dizer que a família de Jesus era rica, mas irmãos, a família de Jesus oferece uma oferta para a circuncisão dele, para a purificação, aliás, do nascimento, de família pobre. Alô? As famílias ricas levavam cordeiros, as famílias pobres levavam rolinhas, que foi a oferta que a família de Jesus levou. Aí você fala assim: não, ele não tinha lugar para nascer porque a cidade estava cheia. Cara, digamos que Campina Grande vai sediar as Olimpíadas. Dizem que tudo é possível aquele que crê. Vai lotar os hotéis da cidade?
Mas eu te pergunto, se Barack Obama vier, vai faltar lugar para ele nascer? Dilma, sei lá se vai ser Dilma. Acho que não. Tudo indica que não vai ser, né? Vai chegar para Barack Obama e falar assim: ó, não tem lugar para você, os hotéis estão cheios, não tem lugar para você, dorme ali na estrebaria. Vai rolar isso com o Barack Obama? Mas aqui nós temos o Todo-Poderoso nascendo. Ele vai parar numa manjedoura, lugar que boi come feno. O Espírito do Senhor chega para o pai dele: foge, porque Herodes vai querer matá-lo. Irmão, o soberano tem que fugir de Herodes. Isso é a loucura da pregação que Paulo fala. Passa 30 anos no anonimato. A única coisa que a gente sabe dos 30 anos dele: um dia a mãe dele esqueceu ele na sinagoga. 3 dias esquecido da sinagoga. A única coisa que a gente sabe. 3 anos. Opera num raio de ação ridículo de pequeno, na província mais odiada do Império Romano. César nunca soube da existência dele. O governante da região lá queria conhecer ele, quando viu, disse: não tem nada demais. Pilatos preferiu lavar a mão do que ele ser responsável por ele. Alô? Isso é a loucura do evangelho. Ele veio, e quando ele se colocou na cruz, o justo pelos injustos, para estar na cruz tinha que ser maldito, mas ele nunca pecou. Então ele tem que pegar o pecado de alguém. Mas todo mundo pecou, ele vai pegar o de quem? Se ele pegar o seu e não pegar o dela, é injusto. Então ele atrai o pecado de todos para ele. Oh, meu Deus. Ele atrai. E a gente o reputava: é um aflito, um ferido de Deus, um oprimido. O que a gente fez até agora pela salvação? Só cuspiu em Jesus. Não fez nada. Mas antes dessa cena horrenda da cruz, ele separa 12 caras. Ele diz: eu escolho vocês. Esse aí foi ele que escolheu mesmo. Ele separou 12 caras, e ele treinou os caras, ensinou os caras. Antes de acender os céus, ele olha bem no olho deles e diz: agora vocês vão. Não sem dizer. Ele disse assim, ó: mas não vão até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque nem os 12 treinados por ele podiam ir na própria força. Tem que ser uma obra da graça de Deus, você entende? Tem que ser pelo poder da graça de Deus. Não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Aí sim, aí vocês vão. E eles saem ungidos pelo Evangelho e começam a pregar. E os pecadores começam a ouvir a palavra. E enquanto ouvem a palavra, o Espírito Santo está lá. É verdade. Oh, meu Deus. O que a gente fez para ser salvo até agora? Nada. A gente não fez nada. Ele nos convenceu, ele fez nascer a fé. A única coisa que a gente faz é dizer sim. Essa é a sua glória na salvação. Eu te pergunto, alguém pode ser glorificado por um negócio desse? Eu acho que não. Quero te dar duas analogias. Digamos que uma empresa aqui da região, Alpargatas, resolveu que vai distribuir cesta básica para a cidade inteira de Campina Grande. Então no próximo domingo, as rádios anunciam, as TVs anunciam, a Alpargatas vai distribuir. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu faço uma analogia: toda analogia é burra em algum aspecto, amém, irmãos? Se liga no foco aqui. Ó, no próximo domingo a Alpargatas vai distribuir de graça a cesta básica. Por que ela vai distribuir isso aí? Porque ela quer. Entendeu? Ela quer distribuir cesta básica. Porque tudo que a Alpargatas faz, ela faz o que quer.
Alô? A Alpargatas mesmo faz por causa do mercado, mas essa nossa Alpargatas aqui faz porque quer. Amém? Mas ela estabelece uma lei. Só vai pegar a cesta básica no domingo quem pegar a senha no sábado. Mas calma, eu vou dar a senha de graça. Alô? Você está comigo? A própria Alpargatas distribui a senha no sábado. Quem quiser vai lá, pega a senha, e no domingo vai e pega a cesta. Qual é a obra de quem pegou a cesta? Nenhuma. Qual é a glória de quem pegou a cesta? Nenhuma. Eu posso acusar de injusta Alpargatas se alguém chegar lá no domingo sem senha e querer cesta básica e ela não dá? Não, ela deu a senha de graça. Você está comigo, irmãos? Então, nós somos salvos de graça, mediante a fé. A fé é senha, mas a senha é dada de graça também. Você está comigo, irmãos? Então eu não posso acusar de injusta. Só não está dando para mim porque eu não creio. Eu dei de graça a fé. Alô? E lembra que eu estou dando cesta porque eu quero. Porque o que você merecia era o fogo do inferno, meu querido. Mas eu misericordiamente estou dando a chance de você ter uma cesta básica de graça. Você está comigo? Só tem uma regra, uma lei, que o Novo Testamento, ou os teólogos, chamam de sistema graça-fé. Mas as duas coisas são dadas por Ele. Uma outra analogia que eu gosto de usar, e ela é usada por alguns teólogos de uma determinada linha de pensamento, mas eu acho interessante. Digamos que tem um mendigo aqui na rua da igreja. Fica aí todos os dias, sem esperança, sem expectativa, sem ter o que fazer. E você pode pensar vários motivos pelos quais alguém chega na condição de mendicância, mas diligência e força de vontade não é uma delas. Você entende isso? Amém, irmãos? A pessoa precisa se abandonar muito para chegar nesse ponto. Concorda comigo, irmãos? O fato é, ele está lá naquela condição horrível, degradante. Mas alguém está passando na rua e alguém muito rico, muito milionário, cara, cheio mesmo do negócio. Ele olha para aquele mendigo e ele simpatiza. Gostei de você. E ele resolve que ele vai dar $1 milhão para aquele mendigo. Você está comigo? E da noite para o dia, o cara vai sair da mendicância para se tornar um milionário. Tudo bem? Qual é a glória do mendigo? Nenhuma. Só porque o mendigo estendeu a mão e recebeu, isso não faz dele o autor dessa riqueza. Você está comigo? Agora, se o mendigo não estende a mão e não recebe, de quem é a culpa da condição desgraçada que ele está? Dele. E ninguém pode acusar Deus de injusto. Alô? Porque lança alguém na condenação eterna. Você está comigo, irmãos? Porque vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a terra. Alô? A palavra está sendo espalhada. E toda vez que eu prego sobre isso, sempre tem um. E os índios? Sempre. Deixa eu te contar um exemplo interessante. Nesse momento, aliás, é uma coqueluche das juntas missionárias. Nesse momento, milhares
de muçulmanos estão se convertendo ao Evangelho, porque estão tendo visões de Jesus. Porque a igreja tem sido impedida de chegar até eles. O Espírito Santo está dando revelações para eles. Porque quem convence, não sei se você lembra, não é a igreja que evangeliza. A igreja tem que ir e deve ir, mas Deus não é injusto de não oferecer de graça para todo mundo. Você está entendendo? Ele lançou a sua mão através da igreja, mas aonde a igreja não chegar, o Espírito Santo, o Espírito Santo não está preso, irmão. Ele não está preso, irmão. Ele não está preso. Pode ser que a pessoa não receba. Irmãos, inúmeros registros de missionários chegando numa aldeia. Vocês precisam conhecer Jesus. E os índios disseram: a gente conhece, ele esteve aqui semana passada e falou que você ia chegar. Na sua Bíblia tem exemplo de um homem chamado Cornélio, que era piedoso, estava buscando sem saber como achava. Um anjo do Senhor apareceu para ele. Oh, aleluia. Chama Pedro. Um outro louco perseguindo a igreja, acaba ruim. Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele se joga no chão e fala: quem és, meu Senhor? Já era. Estava salvo, meu querido. Mas ainda assim, a mão de Deus, a igreja, através de Ananias, foi lá. A mão de Deus, Pedro, foi lá pregar para Cornélio. Você entende? Deus opera assim através dos homens. Mas e onde os homens vão chegar? Deus não é injusto. O Espírito Santo não está preso. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2 e eu vou encerrar. Sei que você conhece esse texto muito bem. Pedro e os discípulos pregam a Jesus para aqueles que achavam que eles estavam embriagados no dia de Pentecostes. Meu Deus, vou ter que conseguir completar aqui, cara, o tempo. Versículo 36 de Atos 2. Amém? Assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Deus, a casa de Israel, que este Jesus, que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Presta atenção nisso aqui. O texto bíblico é muito bem encaixado. Ele diz: ouvindo eles essas coisas, o que aconteceu? O que aconteceu? Compungiu-se-lhes o coração. Foram convencidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro respondeu o quê? Pedro respondeu o quê? Presta atenção. Isso aqui tudo é antes da salvação. Você está comigo, irmãos? Tudo antes da salvação. Compungiu-se o coração. E eles perguntaram: o que a gente faz? Ou seja, até agora a gente não fez nada. Compungiu-se-lhes o coração. A palavra chegou, a fé nasceu, eles estavam sendo convencidos. Amém? E eles responderam. Amém, irmãos? Compungiu-se-lhes o coração. Que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos. O arrependimento é a entrada no reino de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Você está comigo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para então chegar à remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Você está comigo, irmãos? Ninguém pode dizer que a glória da salvação está do homem só porque ele aceita. Alô? O homem não é o operador da sua salvação. A graça de Deus é. Você está comigo, irmãos? Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas o homem pode dizer sim. Sim, sim. Nesse sentido, ele coopera com a sua salvação. Amém, pessoal? E a partir daí ele vai ser ungido pelo Espírito e vai se tornar uma testemunha. Mas tudo é por causa da graça de Deus. Amém? O fato de termos escolha não nos dá, em hipótese alguma, qualquer glória a nós da nossa salvação ou de qualquer coisa. Eu não tenho glória nenhuma de ser mestre, irmãos. Isso é um chamado de soberana vocação. Alô? Agora presta atenção. Quando estamos em Cristo somos predestinados. Vamos ser arrebatados. Você está comigo, irmãos? Vamos entrar na vida eterna. Vamos viver a glória eterna. Vamos ser unidos com Ele em Cristo. Amém?